Bem, estamos hoje dando prosseguimento aos diálogos históricos do Arquivo Público Municipal, tendo nesse dia 30 de agosto de 2023 a alegria de estar aqui conosco a Marcela Meirelles para registrar o seu depoimento. E nós queríamos agradecer, Marcela, a tua generosidade em cooperar conosco nesse nosso projeto, que já vai para o 4º ano de existência. E gostaríamos de começar que tu nos contasse um pouco da tua vida, onde é que tu nascesse, da tua infância, dos teus estudos iniciais. Para começar, gostaríamos de saber. Tu é bagéense? Para começar a história. Olha, tu me corta porque eu falo demais. Não, em primeiro lugar, deixar o registro de parabéns pelo espaço, parabéns pelo trabalho. Eu conheci isso aqui na minha infância, como eu estava te contando, e vou contar agora. Então, assim, eu sei o quanto deve ter sido um esforço grande para poder levantar e a nossa memória, né? Com aqui. certeza. Te contando um pouquinho da minha história, eu sou bagéense, eu nasci na antiga Vila Industrial na Sicad. Você lembra que existia? Sim, claro. Meu avô tinha sido funcionário da Sicad, morou a vida inteira lá, acabou virando, quando ele se aposentou como gerente da Sicad. O senhor Canhoto, que todo mundo conhecia, o Canhoto. E meu pai acabou trabalhando na Sicad, começou a trabalhar na Sicad, eu nasci lá, numa casinha que tinha lá, até esses tempos fui visitar. E nasci lá, depois me mudei, aí nós viemos para o centro, aí eu vim para o centro de Bagé, para Flores da Cunha, aqui dobrando, por isso que eu digo que eu conheci aqui. E eu comecei a estudar, foi o Espírito Santo. Eu estudei até a 8ª série no Espírito Santo. Fiquei até na época, em primeiro grau, hoje é ensino fundamental, hoje né? O ensino fundamental eu fiz no Espírito Santo. Depois eu fui para o Carlos Clube, para o estadual, ainda quando Palacete Pedro Osório fazia parte do estadual, não existia o estadual, essa parte nova. E fiquei lá até o final do 3º ano e acabei indo embora de Bagé, como eu digo. Ah, tu fosse embora? Eu fui embora de Bagé. Fiquei 25 anos fora de Bagé. A minha vida é exatamente metade em Bagé e metade fora de Bagé. Aí eu fui para Santa Maria, fui fazer faculdade, fiz Química Industrial. Fizesse Química Industrial? Fiz Química Industrial, odiei, Cláudio. Odiei, não sou das exatas, eu sou das humanas. Pois é, por isso que eu me surpreendi. Porque agora depois eu vou entrar no assunto, mas aí eu fiz Química Industrial, depois fui fazer Comunicação Social. Na época da Comunicação Social, eu acabei começando a trabalhar com produção cultural. Aí foi onde eu desenvolvi uma parte da arte que eu sempre tive comigo. E aí acabei trabalhando como produtora cultural durante 12 anos. Lá em Santa Maria? Lá em Santa Maria. Aí eu trabalhei com tudo Nós trabalhávamos com espetáculos nacionais, internacionais, estaduais e locais. Então, assim, toda a galera, como eu digo assim, até ali a geração de 2005, eu conhecia. Assim, basicamente a gente conhecia por contato com o produtor, enfim. Aí eu queria ir embora para Porto Alegre. Aí eu fui embora para Porto Alegre, me casei, fui para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu acabei fazendo toda a minha transição de gênero lá no Hospital de Clínicas na época, que hoje ainda existe o programa. Na época era o único programa no país, habilitado no país. Hoje parece que hoje já existem mais, mas na época era o único. E aí eu fiquei lá até 2015. Aí eu acabei me separando. Aí a minha mãe tava com um câncer, tinha se operado de um câncer. E eu acabei voltei para Bagé. Eu voltei para Bagé, montei uma loja de bolos, fiquei 2 anos com a loja de bolos. Aí voltei a trabalhar, fiquei 2 anos trabalhando
numa loja de móveis planejados, que foi a minha profissão em Porto Alegre. Eu trabalhei como supervisora de rede na época. De uma rede, de uma loja até que já faliu, chamada Manlec. Eu não sei se tu te lembra, mas existiu a Manlec em Bagé há muitos anos. Isso. Eu trabalhei como supervisora de móveis planejados. E aí quando eu voltei, fiquei esses 2 anos na loja, acabei construindo a minha casa, porque até então eu tinha voltado, morava com o pai e com a mãe. E aí construí a minha casa, que virou o meu ateliê, e foi aí que eu decidi viver da arte. Então, 2018 eu me mudei para minha casa, e até hoje eu tô, a minha casa, meu ateliê, meu mundo, como eu digo. E hoje tu te encontras neste... Agora eu vou te contar essa história. Eu tenho 2 tias que são artistas plásticas. As 2 formadas em artes plásticas, uma é professora e a outra pinta por hobby. Né? Mas eu sempre tive a questão da arte muito presente. Quando eu era criança... Mas eu ia te perguntar, se lá, quando tu eras criança, tu já tinhas... E aí foi assim, eu me lembro, a minha tia, quando eu nasci, logo após a minha tia fez essa que que pinta por hobby. Ela fez um painel na parede do nosso quarto, que era o meu quarto e da minha irmã na época, né? Porque a casa era pequena, tinham só 2 quartos. Ela fez um painel que era um painel com figuras japonesas, aquelas sombrinhas japonesas, com fundo preto. Eu me lembro disso, eu saí daquela casa com 1 ano e pouco, a mãe disse que era impossível eu lembrar, e eu descrevo até hoje o painel como é. E aí, quando eu tinha 6, 7 anos, um pouco antes, 6, 7 não, 4, 5, ela nos alfabetizou, me alfabetizou principalmente, porque a minha irmã já estava entrando no colégio, mas ela me alfabetizou com arte. Então, antes de eu aprender o ABC, eu aprendi a desenhar. Tu já tinhas... Eu aprendi a desenhar. E nessa época, eu me lembro que tudo que ela aprendia no colégio, na universidade, na época, Fatifumba. Sim, né? Isso, curso de Belas Artes. O curso de Belas Artes na Fumba. Quando ela chegava em casa, ela estava mexendo nos livros e tal, e ela me apresentava as obras dos grandes mestres. Foi ali que eu conheci Guernica, Picasso, Van Gogh, os mestres do expressionismo, e na época era o que ela estava trabalhando, né? Que ela estava estudando. Então eu me lembro que tudo que ela aprendia, eu acabava, por tabela, aprendendo também, porque ela acabava nos mostrando, e nessa época nós estávamos morando na casa da avó, porque a nossa vida foi um pouco assim, até meu pai se estabelecer nessa casa que está hoje, que até hoje eles moram, a gente meio que deu uma pulada, assim, a gente saiu da Cicade, nós não viemos para Flores da Cunha, nós fomos para as Mascarenhas, e aí das Mascarenhas o meu pai comprou essa casa aqui na Flores da Cunha, só que precisava reformar, então nós nos mudamos e fomos para casa do meu avô. Então eu me lembro que a gente passava períodos, assim, tipo, a gente às vezes ficava quase 2 anos na casa do vô e da avó, que era uma casa grande. Hoje é a casa, para te ter uma ideia, tu lembra da casa do do consultório Dr. Jesus Olé, ali na Salgado Filho? Sim, claro. Bem ao lado era a casa do meu avô. Hoje eu acho que é a casa do Dr. Zermainski, se não me engano, foi o Dr. Zermainski que comprou, não me lembro. Eu sei que foi o médico, acho que foi ele, não me lembro qual é. E é toda reformada, tá toda diferente. Mas eu me lembro da gente passar períodos naquela casa, porque a casa era grande, cabia a família e tal, e a gente ia. Então eu tava sempre desenhando lá pelos 10 anos, 9, 10 anos, eu queria aprender a desenhar rosto. Eu gostava muito de representar a figura humana. E não tinha, óbvio, não tinha traço, não tinha técnica, imagina, pequena, né? Claro. A gente desenha, mas tu não tem... E a gente não tinha acesso a muitas coisas, né? A gente vivia naquele mundo nosso ali. Eu digo, a gente ia pro colégio, saía do colégio, voltava, brincava com os amigos, enfim. E aí, eu fui... Tu deve lembrar disso. Eu fiz um curso à distância chamado Instituto Universal Brasileiro, tu lembra? Que eram uns livrinhos pequenininhos com folha de jornal.
muito... Foi onde eu fiz o primeiro curso de desenho que eu fiz, que era figura humana. Aprendi o rosto, o corpo, enfim. Foi ali que eu aprendi a desenhar um pouco mais. Sempre fui aprendendo sozinha. Eu tenho muita essa coisa de meter a mão, fazer até eu aprender. E aí, lá pelos 17 anos, aí eu participava de colégio, daquelas coisas, vamos desenhar o cartaz para a semana do colégio, vamos fazer um concurso. Claro. Então eu sempre estava envolvida. Era eu, no Colégio Espírito Santo, para te ter uma ideia, era eu, o Carlo Andrei, e eu me lembro do Marçal também, a gente sempre estava com um caderno desenhando. Sempre a gente estava desenhando alguma coisa, eu me lembro muito disso. Nossa, sim, Que foram contemporâneos. Com o Carlo foi meu colega, desde que eu entrei no colégio, acho desde a primeira série até a oitava no Espírito Santo. Depois eu saí do Espírito Santo, eu acho que ele continuou. E aí nós perdemos contato. Eu fui voltar a ter contato com o Carlo Andrei quando eu retornei para Bagé em 2017. Eu nunca mais tinha visto o Carlo. E aí eu vi as obras do Carlo em 2015, quando eu tive no antigo ateliê coletivo. Sim, isso Que ele tinha, que eu fui, e aí me apaixonei pelas obras, aí me disseram, é do Carlo Andrei. Aí eu fiquei pensando, Carlo Andrei, me lembrei dele. E 2 anos depois acabei encontrando ele, nós voltamos a ter contato, enfim. Agora eu fiz a exposição, ele levou os alunos. E eu me lembro de eles, de sempre estar nessa função. Lá pelos 17 anos, na época, eu me mudei e acabei, a arte saiu da minha vida. Saiu totalmente. Totalmente. Quando trabalhasse na Manlec lá... Saiu. Se tu, por hobby ou nas horas lá, não trabalhasse... Não, eu não trabalhava. Eu queria fazer artes, né, na faculdade. Mas aí tem uma história assim. Lá em 1980 e pouquinhos, 90 foi quando eu entrei na faculdade, 1992. Lá por essa época, não foi antes, lá por essa época, a gente não tinha muito a questão de informação de nada. Não existia Google, não existia computador, não é essa geração que é hoje. Então a gente não tinha muita informação sobre... Os leques que se abriam para te poder... Não, e assim, principalmente da questão de gênero, eu não me entendia como era. Até então eu exercia um gênero masculino e eu só ouvia que eu tinha que ser pai de família, que eu tinha que sustentar uma família. Quando tu fosse para Santa Maria, ainda não tinhas feito as tuas opções? Não, eu fiz a minha transição de gênero em 1995 eu comecei a fazer, eu tinha 20, foi com 24, não me lembro bem a data, eu sei que foi com 24 anos, eu comecei a fazer a minha transição de gênero. Sim, mas antes disso tu casasse, como é que fosse? Não cheguei a casar, mas eu namorei, acabei, existia uma pressão muito grande pra gente, era diferente, por exemplo, antes não existia essa questão do bullying, né, era brincadeira, o colégio pra mim foi uma tortura, porque na realidade era tudo brincadeira. Por exemplo, eu me lembro que 10 colegas me colocaram para dentro de um banheiro, eles iam me estuprar para eu virar homem, né? Porque, é bichinha, é viado, esses termos horrorosos que até hoje acometem e circulam, né? E vai por muito tempo, lamentável. É lamentável, mas enfim, a gente sabe que o humano precisa evoluir muito ainda para chegar num nível melhor. Porque eu sofria muito essa pressão de que eu precisava ser pai de família, eu precisava casar, eu precisava ter filho, eu precisava sustentar uma família. E aí eu pensei, eu digo, como é que eu vou fazer artes plásticas? Eu vou passar fome e uma família inteira vai passar fome se eu tiver família, porque eu não queria ter. Na realidade, não era o meu barato ter a família como se concebia a família, né? Eu ter uma esposa e tal. Mas... existia uma pressão muito grande para tudo. Então, por exemplo, pressão social e pressão familiar. Pressão social também, familiar também, porque até então a gente não tinha referência. Por exemplo, existia na TV só a Rogéria e a Roberta Close, né? Uma que se dizia travesti, a outra que se dizia trans, uma mulher trans, que na realidade era a mesma coisa. Hoje o termo se define para a mesma coisa. Mas não tinha mais nada além disso, não se sabia. E a única coisa que caía, infelizmente até hoje é assim,
A maioria das mulheres trans cai na prostituição. Se hoje quase 90% cai na prostituição, tu imagina lá em 1980 e poucos. Sim. E aí... Eu estava vendo outro dia o Pavinato aqui na televisão falando exatamente sobre isso, né? Sobre... Ele diz assim, olha, eu nunca tive tendência para fazer mexer, mas era o que o pessoal fazia na época, porque não tinha outra, nem como sobrevivência. Mas aí eu queria fazer uma referência aí. Tu sofresse bullying ou repressão dentro da própria família e também no colégio, no tempo de colégio? Né? Repressões diferentes, sim. Porque, por exemplo, a minha família eu entendo, que era por... a questão familiar é sempre questão de proteção. De proteção. Eles sempre querem te proteger. Na realidade, não em todas as famílias. Por exemplo, tem famílias que realmente rejeitam e expulsam. A gente vê isso com várias questões. Na época, expulsavam de casa, a menina estava grávida. Exatamente. Né? Então... uma pessoa trans com certeza ia ser expulsa. Mas que eu acho que colaborou muito nessa época, desculpa te interromper de novo, porque tu estava numa sequência muito boa e eu acabei fazendo um comentário que até não evoluiu. Mas eu acho que as novelas da Rede Globo, nessa época de 90, começaram a apresentar a homossexualidade de homens e coisas. Eu acho que aí começou a entrar para dentro dos lares, né? Principalmente nessas cidades mais interioranas que não tinham, talvez... Que não tinham esse conhecimento. Tu acha que isso foi um fator ou tu não... Na realidade, qualquer coisa que seja positivo ajuda. As novelas, na época, eram um meio onde entravam na casa de todo mundo, como tu mesmo disse, e acabavam contribuindo. E eu acredito que essa questão da abordagem da homossexualidade nessa época, porque pessoas trans mesmo, na época, foi muito pouca que teve, ainda existia um preconceito muito grande. Mas para a questão da homossexualidade, ela influenciou bastante, porque teve a questão da AIDS, é a doença dos gays, Isso. E que não era, na realidade, estavam afetando mulheres, porque muitos homens acabavam tendo um relacionamento ou homoafetivos ou bissexuais e acabavam tendo esposas e acabavam levando para dentro dos lares, né? Então, eu acho que isso contribuiu para esse embasamento. Mas voltando à questão de que tu me perguntou sobre as violências, na época eu sofri muito uma questão de repressão familiar, principalmente do meu pai e da minha mãe, mas mais no sentido de proteção, que é diferente de uma violência que eu sofria no colégio, que era uma violência de exposição, violência física mesmo, né? Então, em casa eu me sentia mais pressionada e me sentia repreendida, óbvio, porque meus pais me repreendiam, mas mais em questão de que eles queriam me proteger. Tanto que quando eu falei sobre essa questão para minha mãe, eu já estava formado, eu já trabalhava, eu já tinha uma carreira. Sim, estava independente. Eu já estava independente. Nem morava aqui. Não, já estava, na época, 24, eu saí com 17, já fazia quase 7 anos que eu estava fora de casa. 17 não, saí com 18, fazia 6 anos que eu estava fora de casa. E já estava me sustentando, enfim. E aí eu me lembro, a minha mãe disse assim, minha filha, só tu não vai te prostituir. E aí eu tive a sensação, tive a noção de que tudo aquilo que eu havia passado com eles, todas aquelas questões, era nessa questão em função de que eu não sofresse no mundo, né? E aí as coisas começaram a acontecer diferente. E eu, depois de anos, quando eu voltei para cá, que eu tive a oportunidade de dizer assim, bom, agora eu já sou quem eu sou, já fiz um monte de coisa nessa vida, agora eu quero fazer aquilo que eu sempre quis. Aí eu comecei a trabalhar com a arte. Mas eu comecei assim, por hobby, eu fazia por hobby. Aí um amigo meu me apresentou, me levou na galeria. Elas adoraram o meu trabalho. Meu trabalho acabou ficando, alguns trabalhos ficaram lá para vender.
Na Galeria de Mundo, tu tá falando? Não, na galeria, na AZ Galeria. Ah, na AZ Na AZ Galeria. Galeria, Tá. isso. Na AZ Galeria, na época, isso 2000, final de 2016, na Zafari, isso. Na final de 2016, início de 2017. Na época, quem trabalhava na galeria era a Lúcia Gomes. Isso. Era a Lúcia e a Ângela. Aí elas me deram várias dicas de tinta profissional, tela. E aí eu comecei, a Lúcia me disse assim, Marcela, vai por esse caminho aqui que é legal, porque eu tinha muito rabisco, eu desenhava muito. E aí eu comecei o meu processo criativo, então eu desenhava e depois eu transferia para a tela. Eu desenhava e depois eu passava aquele desenho que eu achava, sempre ele passava um pouco diferente, porque Trabalha eu não tinha... com óleo, não é com aquarela. Eu trabalho com acrílica. Com acrílica. Já tentei o óleo eu não consegui trabalhar. Porque o meu processo de pintura, eu gosto de fazer rápido, eu gosto de engolir a tela, como eu digo. E o óleo é muito demorado, como eu trabalho com muitas camadas, o óleo demora muito, eu já fiz trabalho em óleo. E o resultado fica maravilhoso, mas assim, uma tela que eu costumo trabalhar em 2, 3 dias, no óleo eu levo mais de mês, porque ele vai secando. E aí tem aqueles processos de secagem, se tu coloca muito secante, a tinta já não fica com o mesmo resultado. E tem várias coisinhas que a gente vai aprendendo. Claro. E que eu fui aprendendo na tentativa e no erro e no acerto, né? E eu me lembro que em 2000 e pandemia, todo mundo socado dentro de casa, lockdown e tal. Que horror isso. Como é que foi pra ti isso aí, a pandemia? Pra mim foi muito bacana, assim. Eu não tenho... Eu costumo dizer que eu virei uma pessoa meio que isolada, assim. Eu vivo muito pra arte. Eu vivo muito dentro do meu espaço. Eu fiz o meu ateliê do jeito que eu queria, da forma... Eu que desenhei... Passei para provarem e tal, eu queria daquele jeito. E então, assim, eu vivo muito lá dentro, eu quase não saio. Eu digo, eu não tenho contato muito com a sociedade, meu contato é o mercado. E o meu ateliê. E hoje em dia eu tenho que fazer exercício por questão de saúde mesmo. Claro. Então eu acabo saindo 3 vezes por semana, que são os meus compromissos, assim. Senão eu tô em casa, eu fico inventando coisa, fico mexendo com coisa. E a pandemia, para mim, foi muito bacana para essa imersão. Porque até então, sempre, eu tenho que fazer tal coisa. Aí sai pra rua, tem que fazer tal coisa. E eu tava no Rio. Imagina, eu tinha ido morar no Rio. Mas tu fosse pro Rio? Fui no Rio. Assim, quando eu saí eu entrei nessa loja de imóveis planejados, quando eu trabalhei aqui, eu fiquei 2 anos. Entrei em 2017, maio de 2017, e saí em maio de 2019. Até então, a arte estava... segundo plano, né? Tava gestando o projeto ali. Eu trabalhava, fazia e precisava do capital do meu trabalho ali como CLT para poder terminar o meu espaço. E então a obra acabava ficando em segundo plano. E mesmo assim eu vendia muito. Eu vendia meus quadros assim, alguém via, gostava, eu quero comprar esse, todos que eu coloquei na AZ foram vendidos, eu vendi 4, eu acho, na AZ. Quantos tu lembras, assim, onde tu já fizesse exposição, fizesse na AZ, foi tua primeira experiência pública lá? Primeira experiência pública, mas não foi exposição, assim, eu ficava no acervo ali da galeria, né? E as obras, por incrível que pareça, não duraram muito tempo, assim. Entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu. Coisa boa. Foi muito rápido as vendas, assim, foram muito rápidas. Aí, eu fiz a minha primeira exposição, foi na Pedro Vane, com a Heloísa. Quando na época que a Heloísa era diretora. Tinha o edital, eu fiz o edital e tal, e aí... A Heloísa me deixou para o início do ano, para a abertura da galeria do próximo ano. Então eu fiz a abertura da galeria de 2018. Aí eu saí, eu tava na galeria aqui e um pessoal me chamou para fazer uma exposição no Centro Cultural, na época CE Érico Veríssimo. Hoje é Força e Luz, porque já não é mais da CE, né? Não é mais da CE. Agora é do Equatorial.
E aí eu fiz lá uma exposição individual também. Aí depois disso eu fiz várias coletivas. Como a Lúcia e a Heloísa conheciam o meu trabalho, sempre onde tinha uma exposição elas me chamavam e eu acabava indo. Nisso eu comecei a entender um pouco mais o meu trabalho, comecei a tentar entender qual era a minha linguagem, o que eu queria fazer, como eu queria me expressar, porque até então estava sendo uma brincadeira. Aí quando eu saí da loja, eu disse assim, aí eu disse assim, gente, por que eu não posso viver da minha arte? Eu fiquei meses sofrendo, porque é difícil. Tem coisas que eu costumo dizer para as pessoas que a nossa educação traz que são extremamente equivocadas. Por exemplo, uma das coisas que a educação, que a nossa cultura, não é a nossa educação, a nossa parte cultural. O ir é o sucesso, o voltar é o fracasso. Né? Quando eu voltei para Bagé, eu voltei com esse sentimento de fracassado. Eu não dei certo na vida, eu tinha uma carreira, eu tinha a minha vida fora, eu vou voltar. Então, para mim, foi um horror aquilo de início. Hoje eu amo estar aqui. Foi um período de transição também profissional nisso. Profissional, de tudo, porque eu saí, eu tinha uma casa, eu tinha uma família, tinha meus cachorros, tinha meus pets, tinha tudo, e na realidade eu vim pra cá sem nada. Literalmente foi exatamente isso. E aí eu pensei, eu digo, gente, agora o que eu vou fazer, né? E tu imagina, 25 anos, foi exatamente o período que eu fiquei fora, eu nunca peguei um lápis para desenhar. Que coisa impressionante. Simplesmente aquilo saiu da minha vida. Em função do trabalho, era muito corrido, em função de outras coisas, e eu assim meio que me afastei, sabe? Eu deixei de lado. E então essa questão do voltar é muito complicado. Então quando eu voltei para cá eu já tinha esse sentimento de fracassado. Quando eu comecei a pintar muito para desabafar, assim, como eu não tinha amigos de novo aqui, né? Então a arte acabou virando um meio de soltar, assim, me conversar comigo mesmo, claro. Me entender. Então era muito colorido, era muito... só tinha curvas, era uma linguagem meio que infantil, os meus primeiros trabalhos, né? Parecia que era um retorno. Quando eu cheguei ali quando eu saí da loja em 2019, eu fiquei 6 meses sofrendo, pensando assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Estou desempregada, eu não quero voltar a trabalhar. Eu não tenho mais a mesma relação que eu tinha com a CLT, eu comecei a questionar muitas coisas durante esse tempo. A questão da exploração do capitalismo, de toda essa forma maluca da gente viver, a gente passa... Eu digo, cara, eu não quero isso mais para minha vida. Então... E aí eu passei por esse processo de começar a entender, assim, metade do dinheiro que eu gastei que eu investi para construir o meu ateliê, minha casa, foi com o dinheiro das minhas obras. A outra metade foi com o dinheiro do trabalho de CLT. Eu pensei, cara, eu consegui construir metade do dinheiro, eu levantei com as minhas obras, por que eu não posso viver delas? E aí nisso eu tinha uma amiga que era da época da faculdade, que estava morando no Rio de Janeiro. Ela morava ali no posto 2, em Copacabana, num apartamentão enorme, que ela acabou passando pelo concurso da UFRJ e conseguiu alugar esse espaço. E ela me disse assim, Marcelo, eu tô morando aqui, eu alugo um quarto para 2 meninas, mas os outros 2 quartos eles estão vazios. Vem pra cá morar comigo. Jucarine, eu não tenho dinheiro nem para me coçar. Ela disse, não, compra passagem aqui, casa, hospedagem e o espaço tu tem de graça. O resto, traz as tuas telas e vende aqui. Se tu vende aí, vende aqui, né? E aí foi onde entendi meu trabalho. Me fui para o Rio de Janeiro pré-pandemia. Dezembro de 2019, a gente ouvindo, ligava a TV, pandemia, não era pandemia ainda, mas propagação de um vírus muito rápido na China. Eu digo, cara, não vai chegar nunca aqui. China lá do outro lado, né? Nunca a gente imaginou. Ninguém imaginou. Me toquei para o Rio de Janeiro, fiquei no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro em final de dezembro, início de janeiro, minhas obras todas enroladas debaixo do braço, e eu saía para ir para a galeria. Fui para a galeria, fui para
Fui pra galeria, fui pra antiquário, tudo que era lugar que eu via, fui pra beira da praia vender a minha obra. E aí eu comecei a entender aonde a minha obra se encaixava e como é que ela conversava com as pessoas. Fiz vários contatos, uma curadora bateu na minha casa, bateu na porta lá da casa da onde eu estava. Disse, olha, gostei muito do teu trabalho, quem me apresentou o teu trabalho foi o fulano que tu levou, que tu foi lá com o Beltrano. Então eu fiz contatos muito interessantes no Rio de Janeiro. E eles acabaram me apresentando para as pessoas. E eu me lembro de um senhor, quando eu estava assim, já não desgastada, porque aí eu descobri o mercado da galeria, o mercado da arte dentro de galeria. Galeria fica com 50% do valor do artista, né? Nossa. Então, assim, se tu é um artista que tem um renome, tu consegue um valor maior, mas se tu não consegue, eles não vão pagar caro pelo teu preço só porque tá naquela galeria, né? E a galeria só montava a exposição de quem tinha renome. E aí eu me lembro de um senhorzinho num antiquário, Cláudio, que eu entrei num leiloeiro, que era bem pertinho da onde eu tava, e eu levei o meu trabalho, e ele disse assim, teu trabalho é muito bom, onde é que foi a escola que tu fez, onde é que foi a escola que tu fez arte? Eu digo, não, eu sou autodidata. Ele disse, nossa, teu trabalho é muito bom, tua técnica é muito boa. Se tu não me dissesse que tu era autodidata, jamais eu ia imaginar. E aí ele me disse assim, olha, eu não posso fazer um leilão do teu trabalho porque tu não vai conseguir um preço bacana porque tu não tem nome. E galeria é um mercado assim, assim, assim. Ele me explicou tudo. E aí ele disse assim, vende teu trabalho nessas coisas da internet. Bota nessas redes sociais e vende. E foi onde eu me liguei, eu digo, cara, eu vendi a vida inteira por isso. Vou começar a tentar vender mais por lá. E foi onde eu comecei a vender, comecei a expandir um pouco as vendas. As pessoas, por estar no Rio de Janeiro, pela localização das redes e pelo algoritmo e por espalhar, eu acabei atingindo várias pessoas de outros lugares que eu nunca tinha imaginado que eu ia chegar até lá, né? Então, por exemplo, eu vendi obras minhas para Espanha, eu vendi obra para Suécia, eu vendi obra para os Estados Unidos, eu vendi obra para Argentina. Uma revista alemã entrou em contato comigo porque alguém viu essa obra que tinha ido para a Suécia e pediu para publicar e falar sobre a minha história. Então, assim, a coisa começou a meio que se espalhar, né? A ponto de eu conseguir vender e ter uma vida que era a que eu tinha escolhido que tu ter. tinhas definido. E tu Fechou tens o teu tudo. catálogo, tu tens o catálogo de todas as obras que tu produziste? Eu tenho as obras todas catalogadas. Eu meio que sou meio desorganizada, assim, mas tem dias que me dá... Sabe aquele dia que tu diz assim, hoje eu vou fazer uma limpeza? Eu vou catalogar minhas coisas. Aí eu faço toda a catalogação, né? E tens os registros de venda também das tuas obras? Não, isso eu sou meio desorganizada. Essa parte de registro do que vende. Eu sei para quem eu vendi, mas eu não tenho registro, assim, eu não faço. Eu até comecei a fazer, teve uma época que eu fazia os certificados, depois o certificado não vai validar a obra, né? Deixar a obra mais importante ou não, né? Porque tá ali a assinatura, tá todo o registro da gente, né? Mas finalmente tu te encontrasse. Hoje não tem volta, nessas tuas trajetórias não tem mais volta nenhuma, né? Não, tu disseste que a volta foi um problema pesado para te voltar para Bagé no início, aqueles 6 meses que tu te referisse, assim, que tu... Foi complicado. Foi complicado, que talvez um sentimento de fracasso naquele período de regresso, né? Mas, na verdade, foi o que fez... Foi o meu presente, gente. Foi o que te catapultou para... Foi o meu presente. Na realidade, a melhor coisa que eu fiz na vida foi voltar para Bagé, porque foi aonde eu consegui chegar e me dizer, não, eu sou artista plástica,
o meu trabalho é esse, eu entendo o meu trabalho hoje. Tu quebrasse as correntes com CLT, com tudo, né? Com tudo, foi uma, aí sim, aí essa quebra é complicado da gente chegar, porque aí a gente trabalha com a questão de conceitos muito fortes que a gente tem, né? Tipo, se tu não for funcionário, se tu não tiver um trabalho, se tu não tiver uma carreira, tu vai passar fome, tu não vai ser ninguém. E isso é muito pesado pra gente, pesado. né? Se tu não vestir uma roupa tal, se tu não usar o... Cara, eu tenho um carro velho, meu carro é 1996, é um Gol que me leva pra tudo que é lugar. Mas te leva pra tudo que é lugar. E tá jóia porque eu quase não saio de casa. Então, assim, mas essa foi uma escolha que eu fiz. Hoje, por exemplo, eu ter um carro zero ou eu ter um carro 1996, pra mim não faz diferença. Eu prefiro não ter... Hoje eu não tenho conta, eu não gosto de ter conta. Minhas contas hoje são os impostos que a gente tem que pagar para morar, para viver, água, luz, IPTU, essas coisas que a gente tem que pagar. Abasteço o meu carro, tipo, se eu botar 100 reais de gasolina no meu carro, eu vou andar o mês inteiro. Mês inteiro. Não, quase não ando. E aqui é bom porque a gente consegue andar tudo a pé, apesar de eu morar um pouco distante, mas aonde eu consigo ir a pé, eu vou. Quando tu vem pro centro, tu deixa num lugar e vai em toda... Ou eu vou, por exemplo, pra academia, eu tava indo a pé, porque já era uma caminhada e eu precisava trabalhar a questão cardíaca. Então eu já fazia esse trajeto. Então, assim, essa relação com o consumo e de entender que as coisas que eu consumo não me dão poder, foi muito importante para eu poder ter a vida que eu tenho hoje. Porque senão, eu ainda estaria inserida numa questão de consumir. Para te ter uma ideia da loucura. Estava dentro do sistema. Do sistema mundial de consumo, de emprego, de trabalho. E que tu não para pensar, tu só vai. Por exemplo, assim, quando eu trabalhava, nessa época que eu trabalhava em Porto Alegre, eram 20, eu tinha na equipe 24 pessoas e eram lojas em todo o estado. Então, por exemplo, assim, tinha dias que eu saía às 6 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite. E eu tinha que estar maquiada, de salto, arrumada. Cara, eu não quero mais isso pra minha vida. Então, pra mim, Bagé hoje é um grande presente. Foi um grande presente, continua sendo um grande presente. E definiu a tua vida para todo sempre e mais do que isso, tu hoje é um exemplo, dentre muitos outros, que vive da arte, né? Exclusivamente da arte, o que é muito difícil, porque se tu pegares pessoas, artistas renomados, aqui em Bagé ou fora daqui, mas grande parte deles, se não a maioria, tem uma dependência financeira além da arte, né? E tu é 100% arte. Eu é só da arte, eu não tenho outro ganho. E como é que foi essa tua transformação, voltando agora para o plano pessoal? Como é que foi toda essa tua transformação de gênero? Como é que tu enfrentaste essa transformação? Tu falasse a certo ponto aí que tu fosse casada. Como é que tu és hoje? Como é que a tua relação afetiva hoje? Sim, assim, quando eu comecei a transicionar, quando eu entendi, assim, que eu não queria mais, por exemplo, na época eu tinha uma namorada, aí eu decidi, eu não quero mais isso. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela e terminar com ela. Aí nós acabamos uma relação por telefone, eu nunca mais vi uma pessoa maravilhosa, assim, não tinha intenção de magoar nem nada, mas eu precisava, de certa maneira, me desligar e não ver mais. Estava tomando suas definições de vida. E aí eu comecei essa parte da transição. Eu achava, para mim era muito difícil contar para as pessoas, porque eu queria que as pessoas que estivessem na minha volta soubessem, que eram os meus amigos de faculdade, as pessoas que eu convivia, que iam na minha casa e tal. E eu me lembro que eu tive muito mais aceitação do que rejeição, mas eu tive rejeição. Uma das pessoas que me rejeitou foi um grande amigo, que era um grande amigo meu mesmo, por quem eu tinha um carinho muito grande, e ele simplesmente nunca mais falou comigo, inclusive nas vezes que ele pôde me submeter a alguma violência psicológica, ele me submeteu. Foi muito complicado. E eu me lembro de outra pessoa, foi com quem eu trabalhava, que era uma pessoa que hoje eu me dou muito bem,
né? Mas na época eu me lembro que ela disse assim, eu comecei a trabalhar com um homem e eu quero continuar trabalhando com um homem. E eu me lembro que na época eu fui fazer uma terapia, porque eu não me entendia, não sabia o que eu era. Não existia, mesmo na época, tu imagina isso, 1990 e pouquinhos, não existia nada sobre isso, não se falava muito sobre isso. E recém estava começando a ter acessos à internet, mas também não eram muitas notícias. E aí eu me lembro que eu fui fazer uma terapia e eu me lembro que a psicóloga chegou para mim e disse assim, mas isso não é normal. A própria A psicóloga, se tu nasceste homem, tu não pode te sentir uma mulher. E eu saí dali e pensei assim, cara, você não é normal, eu sou o que é uma alface. Mas uma psicóloga... Uma psicóloga me disse isso. E aí eu sei que eu parei a terapia. E aí eu conheci mulheres trans lá em Santa Maria. Nessa época eu ainda estava morando em Santa Maria. Conheci uma delas, que foi uma pessoa que me ajudou, assim, que ela disse, Marcela, existe esse tratamento em Porto Alegre, que é assim, assim, assado, parará, parará, eu faço. E eu digo, é isso que eu quero fazer, então. Eu quero ir para lá, pelo menos, para me entender, saber se é isso mesmo, né? Porque nessa época, hoje eu acho que ainda é, mas na época eu sei que o tratamento passava, tu fazia uma triagem de 2 anos, eram vários. Tu fazia terapia, tu tinha terapia individual, tu tinha terapia em grupo, tu tinha trabalho com fonoaudiólogo, tu tinha assistente social. Então, tu tinha uma equipe multidisciplinar que cuidava ali para saber se realmente... Todo um processo. Todo um processo. E realmente se era aquela condução mesmo que tu estava dando, né? Para te poder te entender. Na época existiam alguns equívocos... Tipo, mentira é muito difícil de tu detectar, então muitas mentiam. Então era difícil para a equipe médica detectar e também se mentia é porque existia certas regras, não regras, mas certos comportamentos, né, dentro que a equipe, que essa equipe médica, coisas que elas queriam ouvir que não, de repente não seria parte, mas que acabavam ouvindo. Enfim, então eu acho que existiam alguns equívocos, mas para mim funcionou muito legal. E aí foi quando eu descobri, assim, eu comecei a entender e comecei ao mesmo tempo a entender que depois disso, para eu ter uma relação com um homem seria muito difícil. Porque os homens entendem, eles não veem uma mulher transexual como uma mulher. Eles veem uma mulher transexual como um homem que traiu a masculinidade, né? Aí existem as questões, várias questões psicológicas, comportamentais, enfim, machismo, parará. Mas, enfim, é basicamente assim que a gente é vista. Uma bela definição dessa, exatamente. Tanto que a maioria das mulheres transexuais que são mortas, quer dizer, a maioria não, 100% das mulheres transexuais que são mortas com requintes de crueldade, como eu digo, porque a gente não é morta com uma facada, a gente é morta com 50 facadas. Exato. A gente não é morta com 1 tiro, a gente é morta com 20 tiros, né? A gente teve o primeiro caso de transfobia aqui em Bagé, que foi com a Duda, né? Eu acho que foi em 2018, se não me engano, que ela morreu esfaqueada. O cara fez horrores com ela. Requintes de crueldade, como tu disseste. Então assim... Isso mostra ódio, mostra o ódio, mostra essa questão de que... E ao mesmo tempo, é muito louco isso, porque o Brasil é o país que mais consome conteúdo adulto com mulheres transexuais. Então é uma coisa muito maluca. Ao mesmo tempo que existe um consumo muito grande, né? Existe um ódio muito grande, existe uma violência muito grande com a gente, né? Então, é muito... Dá medo. Dá medo, mas a gente tem que... enfrentar. Tu não tem como dizer assim, ó. Eu segurei até meus 24 anos. Porque eu não tinha como fazer diferente. Porque senão eu acho que desde os 2 anos, porque eu me lembro da primeira vez que eu manifestei, eu acho que devia ter uns 2 ou 3 anos.
E eu me lembro que foi um choque tão grande. Para mim é um trauma até hoje, o que aconteceu. Mas eu me lembro disso, assim. Eu me lembro da repressão dos meus pais depois. Eu botei uma roupa da minha mãe, eu botei salto. E eu não entendia o porquê que a minha irmã podia ter tal coisa e eu não podia, né? Então, foi muito complicado depois desse tempo. Depois que eu fiz a cirurgia, eu escondia, eu não falava para as pessoas. A cirurgia aconteceu depois daqueles 2 anos de... Depois daqueles 2 anos, isso. Foi... Quando tu entrasse, tu já estava definida Já estava já, definida, não, eu já digo, tá. a fazer a cirurgia, porque tem gente que chega ali e recua. Sim, sim. Tem gente que vê, ó, não é pra mim. Porque a cirurgia, ela pode ser muito bacana, mas ela pode também não ser. Ela pode te tirar, digamos, um prazer que teria numa relação sexual, ela pode te tirar, como pode não te tirar. Então, tem coisas a perder e tem coisas a ganhar. Vai do que tu escolhe, né? Eu não fiz pra ter relações sexuais, eu fiz pra me sentir bem comigo mesma. Sentir mulher. Eu fiquei 10 anos sem me olhar num espelho, sem roupa, porque eu não me aceitava, não era aquilo que eu queria, que eu idealizava pra mim. E aí eu sei que depois de eu fazer essa cirurgia, por muitos anos eu escondi. Eu nunca falei isso pra ninguém. Eu comecei a falar depois que eu vim pra Bagé. Ah, tu fizeste e ficasse... Fiquei anos, eram muito poucas as pessoas que sabiam. As pessoas desconfiavam, mas como eu não falava pra ninguém... E hoje tu tens algum, digamos, quando estás trabalhando normalmente a tua parte afetiva, tu tens ainda alguma, digamos, rejeição, digamos, quando tu tenta te aproximar alguém? Sim, relação afetiva é um inferno, assim. Como existe essa questão, e outra questão, E acaba gerando uma frustração. os homens procuram as mulheres trans ou mulheres travestis para ter uma relação sexual em função do que aquela relação pode oferecer para aquela pessoa, para aquele homem, né? Então, por exemplo, muitos procuram exatamente por terem uma relação passiva com uma mulher. Com uma mulher. Eles seriam considerados... É muito louco isso, mas a psicologia explica isso. Eles procuram isso porque eles não se sentem homossexuais tendo essas relações. E que realmente acabam não sendo. Mas é muito maluco porque uma mulher transexual redesignada não tem nada para oferecer para eles. Por exemplo, um homem hétero não vai me ver como uma mulher, ele vai me ver como um homem que fez uma cirurgia. E um homem que procura uma mulher trans para ter uma relação passiva, eu não posso oferecer isso para ele. Não pode oferecer. Então eu estou num limbo total. Eu costumo brincar, eu digo, olha, não façam cirurgia, se quiserem, para namorar ou para ter um relacionamento, porque não vai ter, façam cirurgia porque querem realmente, porque é isso que pretende da vida. E querem se então, por exemplo, hoje eu não tenho basicamente relação nenhuma e tá feliz. Estou muito tranquila com isso. Estou muito tranquila porque eu percebi, uma pessoa me disse assim, tu é muito solitária. Eu digo, não sou solitária. Eu vivo na solitude, mas não na solidão. Eu vivo para minha arte. A minha arte me consome muito, eu gosto muito de conversar comigo. Eu sou uma boa companhia para mim. Então, eu vivo tranquila com isso. Mas, assim, foi muito tempo para eu poder me descobrir, assim, a maturidade, como eu digo assim, o tempo acaba trazendo coisas ruins, né? Que eu digo que a gente acaba adoecendo mais fácil, tu já não tem mais a mesma vitalidade, mas traz uma maturidade muito bacana. O envelhecimento traz a questão do amadurecimento, né? Da gente poder se entender como pessoa, da gente saber quem a gente é. E eu acho que isso está trazendo para mim cada vez mais. Depois que eu vim para Bagé, eu me descobri uma pessoa completamente diferente e eu descobri que eu não preciso
Mas de nada ter além de uma ter- pessoa comigo do meu lado lado. para eu ser feliz. Eu sou feliz com quem eu sou, tenho as minhas conversas comigo, converso com as minhas obras, a minha arte é a minha expressão total de quem eu sou, né? E eu conhecer essa minha expressão, eu saber o que eu quero falar, é um processo muito importante para não me boicotar também, né? Porque eu não trabalho com a questão do realismo, da arte da observação, de transcrever uma figura, uma paisagem, um cenário, enfim. Eu pinto de dentro para fora. Então, isso para mim foi muito importante. E eu acho que hoje o meu presente é estar viva aqui e estar vivendo o que eu concebi, da maneira que eu concebi, dentro do meu espaço aqui na cidade. Assim, aqui, sejam bem-vindos à minha casa, como eu digo, meu cantinho no mundo. Esse aqui é meu canto de pintura. Sim. Aqui eu tô começando uma nova série, desenvolvendo uma nova forma das minhas mulheres, uma nova linguagem. E essa foi o primeiro desenho e a primeira pintura que eu fiz foi esse aqui, que é o papagaio. Quantos anos ela tem? Ela tem, desde 2016, 2016. ó. Ela tem 7 anos. 7 anos. Faz 8 que eu voltei para Bagé, ela tem 7. Foi a primeira pintura que eu fiz.